Bem-vindos mais uma vez aqui no Ball do Trader e hoje eu acho que nós vamos ter uma análise muito interessante que eu vou mostrar para vocês com fatos aí concretos que aconteceram no dia de hoje. E eu acho muito interessante, como eu sempre comento, que o ideal é você não ficar observando a fotografia e sim o filme, né? Então vamos aqui. Eu, eu trouxe dois gráficos bastante interessantes para vocês. Um, costumeiramente, é o do Ibovespa. É, e vejam, hoje nós tivemos essa alta de 0,44, só que nós temos que descer no detalhe da qualidade desse número, né? Não estou agorando simplesmente por agorar o Ibovespa, eu quero descer realmente com vocês no detalhe, né? Bom, primeiro que os chapa-brancas operando fortemente ali, Petro e Vale. Como a nossa bolsa ela tem uma simetria gigantesca dessas empresas, uma bolsa de commodities, basicamente, e meio semi-estatal, né? Então, se mandarem fundações comprarem Petrobras, elas vão comprar Petrobras, por exemplo, né? Então, o 0,44 ele é explicado basicamente por dois movimentos muito fortes de Vale e Petro, né? Pois muito bem. Quando a gente olha esse filme que eu estou apresentando aqui para vocês, coloquei aqui duas médias, agora coloquei mais uma média para ir aos poucos mostrando o que eu gosto dessa questão. É uma coisa simples, mas ele tem um fundamento, principalmente no curto prazo, né? Para analisar a tendência de curto prazo. Sempre médias exponenciais, porque os pregões mais recentes têm um peso proporcionalmente maior do que os pregões mais antigos. Isso sempre acontece pelo viés, como o saudoso aí, agora o Daniel Kahneman mostrou no Pensando Rápido, Pensando Devagar. Vocês encontram e a gente tem uma característica de dar maior peso para fatos recentes e um menor peso para fatos mais distantes, né? Então eu coloquei aqui a média de 13 pregões, né, que é uma mais curtinha, e uma média de 34, né? Essas médias têm uma lógica que eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o uso desses números, né? Mas como eu chamo sempre, a de 13 pregões, que é a curtinha, é uma média da fofoca. Mais ou menos quanto tempo a imprensa recicla um novo assunto e ela fica marcetando, martelando, 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 depois ela troca. Ela pega um outro assunto. Então, eu gosto do de 13 porque tá dentro também da sequência de Fibonacci, mas eu salto alguns números. Do 13, eu poderia usar o 21, mas aí fica meio próximo para o objetivo que eu quero, então eu pulei para o 34, que também faz parte, né? Só para manter uma lógica, para não dizer que foi aleatório. Então eu falei assim, não, eu peguei a partir de uma sequência que tem já uma lógica, né? Senão poderia ficar com números totalmente aleatórios, né? Pois bem, então observando esse movimento desde o pico ali no final de dezembro, é nítido uma perda de frescor do Ibovespa, onde eu já comentei outras vezes aqui, mas vale a pena reforçar, os topos que eventualmente sempre se formam, né? É natural que depois do movimento de queda ele tenha uma tentativa de recuperação. Ele tentou várias vezes esse movimento de recuperação nos últimos 3 meses, né? Mas não obteve sucesso. Pior que não obter sucesso é que o recuo vai se tornando mais evidente à medida que o tempo passa. Então vejam, os picos, se eu for anotar aqui, veja aqui o pico principal. Aí você tem um recuo, tudo bem, ele dá uma paradinha aqui, um esboço de recuperação, mas cai rápido até esse nível. Anda de lado, como a gente já comentou aqui, tenta um fator espúrio de uma recuperação, não consegue, continua o seu movimento lateral, tenta novamente uma forte recuperação. Essa tentativa foi tão... isso aqui foi quando saiu aqueles resultados maravilhosos, não, porque janeiro, tá tudo resolvido, tá tudo resolvido. Eu sempre disse, né, eu quero ver realmente as despesas. E aí ele tem uma realização forte. Então, vão vendo que os topos, se a gente for fazer uma linha aqui, eles são sempre menores do que os topos anteriores.
Esse é um padrão que vem se repetindo desde o final de dezembro. Não é à toa que, vendo esse padrão, os investidores estrangeiros, que são investidores bastante técnicos, eles tomam uma decisão para entrar, entraram ali naquele fim de outubro, ganharam bastante naquele rally, né? E aí eles simplesmente decidiram sair. Um outro fator que tem afastado os investidores estrangeiros da nossa bolsa é o dólar. Veja o patamar que o dólar fechou hoje, ali em torno ali de 5,05, 5,06, com intervenção do Banco Central. O Banco Central atuou, porque o Banco Central identificou uma mudança de padrão de comportamento na questão do câmbio, né? Provavelmente nós veremos ele se estabilizando agora, não mais naquele patamar abaixo de 5. Ele deve deixar esse patamar e deve ficar agora numa banda, se eu fosse chutar, eu diria entre 5,05, 5,03 a 5,015, alguma coisa nessa faixa, né? Isso entrando agora nesse segundo trimestre, já deixando, mesmo porque o juro vai continuar, juro nominal caindo, uma situação fiscal se deteriorando. Eu vou fazer um vídeo ainda essa semana só sobre a situação fiscal, com base no relatório que saiu na semana passada de fevereiro. Vamos analisar em detalhe o relatório da dívida pública, né? Ela superou os 6 trilhões 500 e tantos bilhões de reais, veja, né? 6 trilhões 500 e tralalá, vai atingir em breve, até o final do ano, mais de 7 trilhões. Um custo de juro médio da ordem ali de 11,5%, não sei o que estou falando, está no próprio relatório, eu vou esmiuçar isso. E com um gigantesco empossamento de compra de títulos pós-fixados. Pois é, mesmo o juro caindo, o mercado, 43%, está empossado em títulos pós-fixados. Porque ele já não acredita que o juro cairá tanto. Tanto é que já começaram a ser uma série de análises de bancos, gestores e tal, dando o cara a tapa, dizendo que o juro não vai cair até 9, como se imaginava, né? Então já mudou, né? Já mudou o ângulo das curvas futuras para o começo de 2025, sob nova administração, diga-se de passagem, né? Então, essa situação então, que eu mostrei do Ibovespa é uma agonia lenta. Você vai sendo cozinhado, né? Se você seguir, a menos que você estude e pegue alguma empresa especificamente, pince aquela empresa que você acredita e tal, né? Sempre falei aqui, eu gosto muito de empresas do setor de transmissão de energia e tal. Aí é outro padrão, é outro perfil. Você tem que acompanhar a empresa, saber ler o balanço e tal. É outro tipo de análise, né? Essa análise que eu chamo de análise periquito, que fica pulando daqui para cá, daqui para lá, do day trade, não sei o quê, ele está definhando como o próprio gráfico diz. Por isso que os estrangeiros, como eu disse, eles simplesmente saíram. Foi um trimestre de saída cavalar, segundo os relatórios da Bolsa, do estrangeiro, porque não compensa mais. Ele está realizando um ganho, para se ele entrou ali entre o fim de outubro e começo de novembro, e já deu. E ele ainda tem um risco cambial, certo? Muito bem. Aí eu vou trocar aqui o gráfico, que eu vou para o segundo gráfico que eu preparei para vocês, que é interessante ver isso aqui. Quando a bolsa sobe o 0,44, a Petrobras puxa muito. Por quê? Porque o preço do petróleo, isso aqui é o petróleo Brent, o contrato para junho, né? Então é a base de referência que a gente usa hoje, está ali 89 dólares. Ele está beirando 90 dólares. E o Brent é o que é utilizado como referência da Petrobras. O WTI está uns 3 dólares abaixo, né? Como normalmente está. Mas a Petrobras está com os preços totalmente defasados. Os preços praticados no Brasil de gasolina e óleo diesel. Então eu não sei por que na Bolsa estão comemorando com a alta de mais de 1,5% da Petrobras. Porque ela não é uma empresa, ela está sob uma intervenção, né, governamental, né? Teve ministro que disse, não, porque a gente tem que limitar os lucros exorbitantes da petroleira. Olha a cabeça. Lucros exorbitantes, né? Então, se o negócio não é ter lucro, eles vão segurar os preços, né? Antigamente, quando sustentava, era dito que era uma intervenção. Não está havendo intervenção. A gente está limitando os lucros
né, simplesmente extravagantes da Petrobras. Eu não sei por que que você está feliz, né? O cara ficaria feliz, né? Se o preço do petróleo está ali, nós já estamos defasados. Essa coisa, ela vai, como eu já tinha dito meses atrás, a tendência geopolítica mundial é o petróleo ao longo aí de meses, né? Com um ataque na Rússia, a questão no Oriente Médio, né? Os países da OPEP restringindo mais a produção. A tendência é que ele vá chegar mais próximo de $100, né? Do que voltar para aquele patamar abaixo de 70, por exemplo, né? Se nós estamos hoje ali lambendo, como a gente diz, 90, se você me perguntar, eu diria que olha o gráfico, né? Vão puxar até onde der. Reservas americanas é, pequenas, né, da SPR lá, porque o tio Biden usou as reservas, né, o dinheiro que ele poderia recomprar as reservas para irrigar mais ali o mercado. Então, não é ele que vai conseguir. Lembra quando ele começou a vender o petróleo da SPR para segurar a alta nos Estados Unidos? Então, essas reservas chegaram no mínimo agora histórico, né? Então, é o que eu tinha hoje para vocês, né? E aí, no momento que eu estou gravando esse vídeo, sai a notícia que o Pachecão, ele realmente devolveu aquela MP que eu já vinha comentando com vocês, que o tocador de violão enfiou goela abaixo ali no recesso do Congresso e ficou no embromation, né? Aí ele tentou cortar uns pedaços da MP, estou falando aquela MP da desoneração dos 17 setores. Aí ficam batendo, não, mas isso vai ter uma perda de receita. Não, não vai ter perda nenhuma, filho. É um dinheiro que já não tinha. Essas decisões foram sendo renovadas desde 2013. Então, o governo anterior, em nenhum dos 4 anos de governo, pôde contar com a remuneração dos 17 setores. Então, eu não sei porque a imprensa continua dizendo não, houve uma perda de receita. Não houve perda. Você colocou na sua cabeça, quer dizer, você, governo, uma receita imaginária que você já não tinha. E aí você contou com ela. Então agora diz que é uma perda. Não, você que criou isso na sua cabeça. O dinheiro que você tinha foi sempre aquele. Quem mandou? Simone do Tibete e tal, lá em agosto, fazer uma projeção para o outro ano que você teria essa receita. E o Congresso, como vocês sabem, validou até 2027. Não, esses 17 setores vão continuar, principalmente as prefeituras, porque muita prefeitura não está ferrada. Então foi de uma inabilidade política gigantesca tentar reonerar as prefeituras agora com essa oneração, né, também da folha de pagamento das prefeituras. Não passou. O Pacheco tinha avisado. Lembra aquele papo desde janeiro? Não, vamos conversar com o Pachecão, a gente vai conversar. Conversou lá em janeiro, ele já disse que não vai rolar. Não vai rolar. Ano eleitoral, ano de eleição municipal, você acha que eu tenho peito ou loucura, insanidade, né, para cortar mais dinheiro das prefeituras? Pode esquecer. Então ele esperou até onde deu, né, o tal das medidas alternativas que o ministro da Fazenda vem falando desde outubro. Vocês lembram? Não, vamos apresentar uma alternativa. Cadê a alternativa? Cadê a alternativa? O que ele fez foi soltar a MP nas costas ali do Congresso. Eu estou contando isso tudo para vocês porque essa situação do Ibovespa, dado essas notícias, que eu sempre comento com vocês, faltam notícias boas. E esse ano não será fácil. Veja o grau de inadimplência, empresas do agro, esses fiagro abrindo o bico, o setor varejista, um monte de duplicatas, de notas rodando frias por aí, que nego agora está descobrindo, que nego está só rodando, só está pedalando. Os bancos com carteiras de crédito bichadas, que eles estão só tentando ali. A gente está à beira de ter um evento chamado evento de crédito, né? Até algum banco médio não aguentar o tranco, certo? Isso também pode acontecer. Essas carteiras também estão em vários bancos médios, podem não encontrar salvação, né? Então, é isso que eu tinha aqui para vocês. Lembrando que o áudio vai estar também disponível no Spotify.